Oi pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar nesse vídeo hoje para vocês a ferramenta enchimento complexo do Wilcon, né? Esses vídeos todos que eu faço são relacionados ao Wilcon, né? Como utilizar o Wilcon. Então, nesse vídeo eu vou ensinar essa ferramenta porque ela é muito utilizada, tá? Pelo menos para mim é uma das que eu mais utilizo. Espero que vocês gostem, tá bom? Quem gostar do vídeo aí, faz algum comentário aí embaixo, tá bom? Um abraço, tchau! Bom pessoal, hoje eu vou detalhar aqui para vocês uma ferramenta que, na minha opinião, é a mais utilizada no Wilcon, tá? É a ferramenta enchimento complexo, que é essa ferramenta aqui, ó, que tem uma letra C, né? Tá vendo? Enchimento complexo. Essa ferramenta aqui tem uma letra C, ó, tá? Enchimento complexo. Lembrando que eu estou utilizando o Wilcon E2, tá? A versão E2. Então vamos lá. Essa ferramenta aqui, ela funciona assim, ó. Você pega, dá um clique na ferramenta. Lembrando que no meu computador aqui, eu coloquei ela aqui do lado esquerdo. O de vocês pode estar lá em cima, à direita, qualquer lugar, tá? Então tem que procurar essa ferramenta aí. Então vamos lá. Peguei aqui a ferramenta, dei um clique nela. E agora, o que eu vou desenhar depende do botão do mouse que eu vou usar, tá? Então vou explicar primeiro aqui o botão esquerdo do mouse, tá? O botão esquerdo é aquele botão que a gente mais utiliza, né? O botão esquerdo é o seguinte, ó, eu dou um clique, clico em outro lugar, ó, sempre com o botão esquerdo. O que está acontecendo? Eu estou fazendo um desenho com linhas retas, tá vendo? Ó. Quando eu concluir o meu desenho, para fechar ele, eu teclo Enter no teclado. Quando eu teclo Enter, o último ponto que eu cliquei vai se unir com o primeiro. E aí fechou o objeto, tá? Por enquanto, eu não vou explicar aqui o próximo passo, né? Porque eu acabei de dar um Enter. Significa alguma coisa aqui. Então eu vou deixar para explicar isso depois. Vou dar mais um Enter. E agora, leiam aqui embaixo a mensagem. Vejam que o Wilcon está me perguntando qual é o ângulo do ponto. É o ângulo da linha, em que sentido o bordado vai ficar, a linha do bordado vai ficar. É da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo. Em que sentido vai ficar, né? Então agora eu escolho o sentido da linha. Vamos supor que eu queira colocar ela de baixo para cima, indo da esquerda para a direita. Nesse sentido aqui, ó. Quando eu der o segundo clique, o ponto ficou naquele sentido ali que eu acabei de escolher. Tá vendo? Lembrando que esse ponto aqui, que foi utilizado, vejam aqui em cima, ó, foi utilizado o ponto cheio, tá? Eu não observei aqui, eu posso utilizar o ponto cheio ou o ponto tatame. E eu não observei e deixei aqui no ponto cheio, tá? Eu vou mudar aqui para tatame, lembrando que ele não vai alterar esse desenho aqui que está pronto, tá? Ele só vai valer para o próximo. Então, ó, vou fazer outro desenho agora, utilizando a ferramenta entrada C, aqui no canto, ó. Botão esquerdo, fazendo linhas retas. Quando eu terminar, teclo Enter duas vezes. E agora informo o ângulo. Vamos supor que agora seja de cima para baixo e da esquerda para a direita. Tá aí. Então, vejam a diferença entre o ponto cheio e o ponto tatame. Esse último que eu fiz é o ponto tatame. Bom, então vocês viram aí que com o botão esquerdo do mouse, essa ferramenta enchimento complexo, ela vai fazer desenhos com linhas retas. Então o botão esquerdo ele serve para fazer desenhos com linhas retas. Ele tem uma outra funçãozinha também, esse botão esquerdo. Eu vou explicar ele lá na frente quando eu estiver mostrando o botão direito do mouse. Então, gravem isso daí, botão esquerdo para fazer desenhos com linhas retas. Eu vou pegar aqui a ferramenta de seleção, a gente selecionar objeto.
Vou apagar esse objeto aqui. Ele já está selecionado, basta eu apertar o Delete no teclado. Ficou esse daqui, tá? Usando a ferramenta Selecionar Objeto, agora eu posso alterar o ponto, de ponto cheio para tatame. Ó, tá vendo? Naquela hora eu estava desenhando, utilizando a ferramenta Enchimento Complexo. Agora não, agora eu estou com a ferramenta de seleção. Com a ferramenta de seleção eu posso selecionar o objeto que eu quiser e mudar o tipo de ponto dele ali em cima. Lembrando que tem que selecionar o objeto, ou seja, dar um cliquezinho em cima dele. Ó, agora está selecionado. Eu posso voltar para o ponto cheio, tá? Eu não vou explicar os pontos agora porque não é o objetivo desse vídeo aqui, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer agora um outro desenho aqui. Vejam que vou pegar a ferramenta Enchimento Complexo de novo. E agora eu vou fazer um quadrado aqui, ó. Mais ou menos um quadrado, né? Estou fazendo aqui no olho. Vou teclar o Enter uma vez só para ele fechar o desenho. Agora eu vou explicar o que significa esse primeiro Enter, tá? Porque tem um significado. O primeiro Enter, o Wilcon está esperando eu informar se esse desenho que eu acabei de fazer, se ele é vazado. Ou seja, se ele não vai ter um bordado em algum ponto. Então, digamos que eu queira fazer um quadrado, mas no meio dele não vai ser bordado. Então, a hora de informar essa área que não vai ser bordada é agora. Então, agora eu vou informar aonde é o vazado. Então, eu vou fazer um desenho qualquer aqui no meio, ó. Quando eu terminar, eu dou um Enter. Então eu fiz um quadrado e agora eu informei que essa área aqui no meio não vai ser bordada, tá? O Enter foi para concluir o desenho. Vou dar mais um Enter agora para que ele me pergunte o ângulo. Então, se eu quiser informar o ângulo, é só eu clicar num ponto e clicar em outro ponto. O sentido dessa linha vai ser o sentido do ângulo do ponto. Se eu quiser manter o último ângulo que eu fiz, eu não preciso nem clicar em nada, é só dar mais um Enter. Então eu vou fazer isso, eu vou manter o último ângulo que eu fiz agora há pouco. Pronto. Então vejam, eu informei que essa área do meio não seria bordada, tá? Então, às vezes o desenho que a gente está fazendo tem esse tipo de coisa, né? Uma área bordada, mas no meio ali não tem, ou vai ser uma outra cor, né? Alguma coisa assim, tá? Então é para isso que serve aquele primeiro Enter ali, é para informar a área onde não vai ter bordado, tá bom? Eu vou fazer agora, eu vou explicar agora, né, o outro botão do mouse, o botão agora do lado direito, tá? Antes disso eu vou apagar esse desenho aqui, então eu pego a ferramenta de selecionar objeto, ele já está selecionado, se não tivesse eu ia clicar em cima dele, e apertar o Delete. Pronto, começar de novo. Então vamos lá, vou pegar aqui a ferramenta Enchimento Complexo e agora o botão direito. O botão direito serve para fazer linhas curvas, tá? Então vejam, eu vou usar agora sempre o botão direito do mouse. Vejam, ó, ele vai fazendo curvas. O Wilcon, ele calcula a curva conforme o local que eu clicar. Terminei o meu desenho, clico um Enter para fechar o desenho. Se tivesse uma área vazada no meio desse desenho, eu ia desenhar agora, eu ia informar agora. Mas por enquanto eu não vou informar, então vou só dar mais um Enter. E agora é para informar o ângulo. Eu vou colocar, por exemplo, de baixo para cima. Pronto. Então vejam, um desenho só com linhas curvas, porque eu utilizei só o botão direito do mouse. Vou fazer outro. Peguei a ferramenta de selecionar objeto, selecionei o objeto, apertei o Delete. Pegar de novo a ferramenta Enchimento Complexo. E agora eu vou fazer um desenho um pouquinho diferente. Olha só. Agora eu estou explicando o botão direito, tá? Linhas curvas. Cliquei aqui.
cliquei aqui e agora aqui. Pronto, ele fez uma curva. Só que agora eu quero fazer outra curvatura aqui em cima. Olha o que vai acontecer se eu tentar fazer isso. Ó, ele mudou a curvatura da linha anterior, tá? Então, aonde está o problema aqui? Eu vou desfazer, ó. Se eu apertar no teclado a tecla Backspace, eu desfaço o último ponto, desfaço o anterior, e assim eu vou desfazendo, tá? O Backspace é para isso. Então, vejam, eu vou fazer de novo aqui, ó. Aqui. Agora, se eu clicar aqui com o botão direito, que é o de curva, quando eu tentar fazer a próxima curvatura aqui à direita, vai estragar a anterior. Então eu tenho que usar aqui o botão esquerdo, aquele da linha reta. Eu vou usar ele aqui agora, que é como se eu estivesse informando para o Wilcon que a curvatura que eu vinha fazendo vai encerrar aqui, tá? Então vou usar agora o botão esquerdo. Ele fez a curvatura normalmente, igual eu tinha feito antes. Mas agora, observem a diferença que vai ficar agora. Eu vou agora continuar com o botão direito, que são linhas curvas, tá? O único clique com o botão esquerdo que eu fiz foi esse aqui, ó, tá? Então, continuando com o botão direito para linhas curvas. Ó, vou dar um clique aqui, direito, e aqui com o direito. Pronto. Então, era isso que eu estava querendo fazer, ó. A linha veio num sentido, e aí ela para essa curvatura e continua num outro sentido completamente diferente. Então, nesse caso, eu tenho que usar o botão esquerdo, o da linha reta, nesse ponto aqui. Senão ele ia atrapalhar a curvatura da linha anterior, tá? E agora eu posso terminar o meu desenho aqui, ó. Eu posso, por exemplo, fazer uma outra curvatura aqui. Aqui eu vou usar o botão esquerdo, que é o da linha reta. E agora aqui, continuando as minhas curvas com o botão direito. Como é o último ponto, eu tenho que teclar o Enter para ele fechar. Fechou. Se eu quisesse fazer um vazado em algum lugar, a hora era essa para fazer, mas eu não vou fazer. Então vou dar mais um Enter. Agora o Wilcon está me perguntando qual a curvatura da linha, o ângulo da linha. Então vou colocar, não sei, da direita para a esquerda. Pronto. Então eu fiz agora esse objeto aqui, tá vendo? O que eu queria explicar era que nesse ponto aqui, ó, e nesse, eu tive que usar o botão esquerdo para fazer essa curvatura, tá? Porque se eu não utilizar, olha só como é que fica, né? Só para relembrar vocês aí, ó. Direito, direito. Agora eu tenho que usar o esquerdo, mas eu vou fazer errado, só para vocês verem, ó. Direito, 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 direito e vou dar um Enter. Mais um Enter para informar o ângulo. Como eu quero o mesmo ângulo anterior, não vou fazer nada, dar um Enter de novo. Pronto. Então veja que o objeto ficou completamente diferente, porque eu usei sempre o botão direito do mouse em tudo. Quando mudar muito o ângulo da curvatura que eu vinha fazendo, eu tenho que usar o botão esquerdo do mouse, tá? Então, essa é a diferença aí, ó. Agora, eu vou fazer um desenho na prática. Vou apagar esses dois aqui. E vou fazer um desenho aqui para vocês verem. Vou procurar uma imagem. Lembrando o nosso grupo, né, lá no Facebook, Bordado com Matriz. Quem não entrou no grupo ainda, pode entrar. Pode ser que tenha alguém assistindo esse vídeo pelo YouTube, né? Então, só para lembrar vocês que lá no Facebook a gente tem um grupo para compartilhar as matrizes, tá? Então vamos lá. Nós vamos fazer o desenho dessa bola aqui, ó. Tá? Eu escolhi essa bola como exemplo para fazer para vocês. Eu escolhi essa bola porque eu tenho aqui linhas curvas e linhas retas. Então vai ser um bom exemplo para a gente, tá? Então vamos pegar essa imagem aqui e levar lá para o Wilcon. Eu costumo fazer utilizando a ferramenta
de captura de tela do Windows. Tá? O Windows tem uma ferramenta para capturar a tela. É só você clicar aí no botão iniciar do Windows, aquele botãozinho que fica no canto inferior esquerdo. Você clica e digita captura. Ele vai te mostrar aqui, ó, o aplicativo que existe no Windows para capturar a tela, tá? Eu vou dar um cliquezinho aqui. A intenção aqui não é ensinar a usar esse aplicativo, tá? Então eu não vou entrar em muitos detalhes dele não. Esse vídeo é para ensinar o Wilcon. Então vamos lá. Vou clicar aqui no botão novo e agora eu vou informar a área que eu quero capturar. Ó. Cliquei, soltei. Pronto, ele capturou um pedaço da minha tela. E agora eu já posso fechar esse programa de captura, eu não preciso mais dele, porque essa imagem agora está na memória do computador. É como se eu tivesse teclado Ctrl C, ou seja, eu copiei para a memória. E vou jogar agora lá no Wilcon. Então vou fechar aqui o programa de captura, vou voltar no Wilcon, e agora aqui eu vou colar. Pode ser aqui pelo editar colar, ou pode ser pelo atalho Ctrl V, tá? Qualquer um dos dois. Colei a imagem aqui. Para fazer um desenho, o desenho do bordado por cima dessa imagem, eu tenho que proteger essa imagem, tá? Para ela não se mexer mais, para ela não se alterar. Se eu não proteger, eu corro o risco de em algum momento eu fazer isso aqui, por exemplo, ó. Às vezes sem querer eu faço isso. Por isso que a imagem precisa estar protegida, para que ela não se altere, tá? Vou dar um Ctrl Z, deixar igual estava antes. Como é que eu protejo uma imagem? É a letra K no teclado. Apertei o K, pronto, a imagem está protegida, agora eu não corro o risco de alterar ela, tá? Nem a posição dela eu não mudo mais. Eu precisaria desproteger. Depois eu falo disso. Então vamos lá. Eu vou ampliar aqui um pouquinho e vou começar a fazer essa matriz aqui. Primeiro eu vou fazer a bola. Então vamos lá. Ferramenta enchimento complexo. Linhas curvas, lembrando, botão direito do mouse. Então vou fazer a bola aqui com botão direito do mouse. Para fazer um círculo, eu só preciso de 3 cliques. Vejam, já dei um aqui embaixo. Vou agora com um aqui à esquerda. Um lá em cima, 3. São 4 cliques, né? Na verdade, eu falei 3, mas são 4. Vou dar mais um clique aqui. E agora eu vou teclar o Enter para que o Wilcon feche esse desenho para mim. Fechei. Por enquanto eu não vou fazer a área vazada. Poderia até fazer essa área preta aqui, ó, tá? Mas por enquanto eu não vou me preocupar com isso não. Vou teclar então o Enter mais uma vez. Foi a segunda. E agora ele está me perguntando aqui o ângulo. Digamos que eu quero o ângulo de baixo para cima assim, 45 graus. Então pronto, desenhei aqui o círculo. Agora vamos desenhar a parte preta ali de dentro, aquelas partes com as linhas retas. Vejam que essa parte aqui de azul, ela cobriu o desenho, não consigo mais ver direito o meu desenho. Para que eu possa ver o desenho, eu vou apertar no meu teclado a letra S. Ó, sumiu o bordado, mas ele ainda está aí, tá? Então o S, veja, eu estou apertando o S, ó. O S ele exibe ou oculta a parte bordada, a simulação do bordado, tá? Então vamos lá, vou deixar assim para eu poder ver o desenho. E agora eu vou fazer esse desenho aqui com as linhas retas. Antes de começar a fazer esse desenho, eu vou escolher uma cor, tá? A cor eu escolho antes de começar. Se bem que dá para mudar também depois que eu terminar, né? Mas eu vou mudar agora antes de começar o meu desenho. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a cor amarela, que vai ficar fácil de ver na tela, tá? Peguei a cor amarela e agora eu vou começar a fazer meu desenho aqui. Em todos os cliques agora eu vou usar o botão esquerdo do mouse, ó. Para terminar, teclo Enter. Uma vez, 2 vezes. Agora ele quer saber o ângulo. Se eu teclar o Enter aqui, vai ficar o mesmo ângulo da bola do círculo azul que eu acabei de fazer. Eu quero fazer exatamente o contrário. O da bola eu coloquei 45 graus.
Esse aqui eu vou colocar para o outro lado, ou seja, 135 graus. Então, eu vou pegar aqui de baixo para cima, para esquerda, né? Da direita para esquerda. Pronto. Fiz agora os dois objetos. Vou apertar no teclado a letra S para ver como ficou. Tá vendo? Vou tirar o zoom aqui. O zoom eu estou alterando a visualização, né? O zoom com a rodinha do mouse. Essa rodinha que fica em cima do mouse, ó. Eu mudo o zoom, tá? Bom, vamos lá, fazer a outra aqui, ó. Botão esquerdo, 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 esquerdo. Terminou, dou um Enter para fechar. Outro Enter. E como vai ser o mesmo ângulo do amarelo anterior, outro Enter. Pronto, olha como é que tá ficando, tá? Essa outra bola aqui. Bola não, né? Esse gomo da bola. Terminou, dou um Enter. 1, 2, 3. Ó como tá ficando. Esse aqui do cantinho. Agora vai ter uma área curva aqui, ó. Vocês estão percebendo? Deixa eu ampliar aqui para vocês verem, ó. Aqui tem uma área curva. Então eu vou misturar agora linhas retas com curvas. Até agora foi reta. Aqui também é reta. Botão esquerdo. Agora eu vou começar a curva, então é botão direito. E para fechar o desenho, tecla Enter 1, 2, 3 vezes. Tá aí. Tiro o zoom. Vou fazer esse outro aqui. E agora, botão direito para fazer essa linha curva. Terminei, dou um Enter. Pronto. Bom, eu não vou fazer esse outro gomo aqui em cima, que está bem pequenininho, para não entrar em muitos detalhes e o vídeo não ficar muito grande, tá? Falta só essas linhas aqui, que estão unindo as bolas, ó, tá? Tem várias maneiras de eu fazer essas linhas, né? Mas eu vou mostrar no outro vídeo esse tipo de linha, tá? Eu vou deixar por enquanto o meu desenho só assim mesmo, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Então é isso, gente, ó. Essa é a ferramenta, então, enchimento complexo. E a gente tem que entender que botão esquerdo para linhas retas, ou então para mudar o sentido de uma curvatura anterior. E o botão direito é para fazer linhas curvas, tá? Então é isso. Espero que ajude vocês aí a entenderem o uso dessa ferramenta. E depois eu vou trazer mais vídeos com outras ferramentas, tá bom? Então vamos encerrar por aqui. Um abraço a todos. Tchau.